O pessoal gosta, né? né? Na internet o pessoal gosta de umas polêmicas, né? Na verdade, eu gosto de explicar coisas não explicadas. Daqui a pouco eles vêm. Eu não vou perguntar não, mas daqui a Quantos pouco anos vem você tem. tem? Vou fazer 31 agora, dia 21 Você- de agosto. Trabalhava com o que antes? Eu ia perguntar isso. Tudo, Ia? Ah. Bate aqui, então. É nóis, caralho. tudo. Tudo. Eu já trabalhei como operadora de telemarketing, eu já trabalhei como vendedora, eu já trabalhei comércio em geral. A maior parte foi comércio. Aí depois eu virei massoterapeuta e essa massoterapia não era massoterapia. Eu fui meio que enganada por um anúncio. Ah, aqueles anúncios amarelinhos lá, tá ligado? Sei. E aí, Várias quando caras. foi essa época, assim, eu já tinha começado já nessa vida diferente. Essa vida que eu nem sabia, assim, que ia acontecer comigo. E aí, de repente, em 2009, eu já virei massoterapeuta. Aí eu mudei de área. Aí, em 2009, virando massoterapeuta, que eu saí da área comércio, eu tava separada já, enfim. Aí eu comecei a me descobrir como mulher. Porque a massoterapia tinha finalização. E eu não sabia que tinha finalização. Para mim, era só massagem. E Não é aí... finalização do jiu-jitsu não, né? É outro tipo, né? É outro Aquela tipo. finalização É, da... aquela É finalização. um toque. É o toque. Tem um toque ali no final. Então- Aí eu, nossa, meu, se eu fosse casada e meu marido falasse que era uma massagem para eu saber que depois tem esse toque aí no final, eu nunca ia deixar. Eu falei isso quando eu entrei. Aí ela mais tem, o que mais tem. Geralmente são todos os caras casados. Eu falei, nossa, a gente não, nem sabe, né? Só que isso que me fez crescer. Aí por isso que eu falo, eu cresci nos dois lados. Eu cresci no lado, assim, como uma profissional do sexo, porque é uma vida, tipo, tem as coisas boas e ruins que você aprende nesse lado, mas pra mim é fácil, porque eu não sou não uso drogas, assim, não, né, não me acabo nisso. Eu encaro, vamos lá e tal, eu não vou ficar, tipo, sabe, fazendo corpo mole pra nada. E depois a experiência como atriz. Então, os dois lados, eu precisei muito disso, porque eu não conseguia eliminar minha insegurança, meu medo. Eu era quietinha, tranquila, e enfim. Aí você não tem essa valorização, às vezes, como mulher, você se sente insegura por alguma coisa que o cara fez e você não curtiu. E, de repente, Você não era eu crente não, né? achei... Crente. Hã? Crente você não era não, né? Crente. Não, eu já até frequentei, mas só que quando eu tive meu relacionamento, que eu me descobri como mulher, assim, foi uma coisa que, tipo, eu era muito imatura. Então veio todos os medos de um relacionamento e a experiência de tudo que você aprende. Aí quando eu comecei na vida, vamos dizer assim, é tipo uma pesquisa, né? Nossa, olha o mundo que eu tô entrando, não tem perfil nenhum. Só que por eu não ter perfil que o pessoal gostou de mim. Eu não tinha perfil assim, como mulher, assim, tipo, de ficar... Eu era tímida. Mas no sexo eu sempre fui muito solta. Então, assim, nossa, essa aí que a gente gosta, que essa aí a gente faz, acontece, sabe? Então, aí eu falei, nossa, nos trabalhos comuns as pessoas falavam assim, ai, Elisa, eu tô pedindo uma coisa, você faz tão devagarzinho, não vai dar aqui no certo no comércio, não. Aí eu era reclamada, mas como pessoa, as pessoas falavam assim, nossa, você é uma pessoa tão bacana, mas você é meio devagar em algumas coisas. Aí, na outra área, o meu devagar, talvez, assim, que fosse o lado mais ingênuo e tal, virou uma coisa que virou sensação, assim. Aí o pessoal, cara, que legal, as pessoas são tão maldosas, são tão cheias de articulações e tal, e você é tão tranquila. Então, eu me descobri aprendendo com os homens, porque eu precisei ter conhecer cada cabeça, cada cérebro, assim, a pessoa sem ser o que ela tá na frente, o que ela é por trás, assim. Aí eu conheci o mundo verdadeiro dos homens, o que eles pensam, o que eles gostam. E aí, isso fez eu crescer como mulher e eu perder a minha insegurança. E o que você achou Então, desse mundo, dos homens? O que eles pensam, o que eles gostam, o que eles acham? mais fácil sobreviver do que ser mulher de verdade. Mais Porque a simples? mulher é muito presa, muito sentimento, e isso atrapalha demais. Você tem que ser sentimental, logicamente, mas você tem que ter uma maturidade que faz você não sofrer. Ai, mas o cara olhou, ai, o cara não sei o quê, o cara não... Sabe, se você ficar muito nisso, aí, de repente, você deixa de vivenciar muita coisa legal, né? E eu já me caí muitas vezes assim, eu deixei de vivenciar coisas legais por eu ficar reclamando. Ah, eu não gostei porque você fez isso. Ah, você, sabe? E quanto mais você está na minha área, mais você aprende. Você acha que você era chata quando você era namorada? Não era chata, mas eu era uma pessoa assim intensa. Eu sempre gostei de dar tudo para a pessoa, agradar a pessoa de todas as formas. Só que eu sempre arrumei parceiros muito bons sexuais, assim. Só que ao mesmo tempo essas pessoas não te davam segurança. São as pessoas que menos te dão seguranças. Eles eram abusivos, assim? Não, eles ficam olhando para todo mundo. Eles sempre
Tem um Zap lá que você não sabe com quem a pessoa tá falando. Eles te passam esse tipo de segurança, porque eles são tão bons que eles têm um leque, assim, vamos dizer assim. E eles têm mesmo. E aí você fica assim, ai... Mas eu também nunca quis também um cara muito tranquilo, assim, que não tivesse uma dor de cabeça em alguma coisa. Porque, de uma certa forma, você se Foi boa, essa foi descabelar, boa. você, ser uma coisa que você é, sem ser a sua rotina... É, tem que ter uma... É pelo legal menos- também, porque eu falava assim, ai, meu, Tem eu que ter sou uma tão preocupação, certinha. tudo certinho não Eu dá. tenho que também gritar, brigar, chorar, sabe? E às vezes isso me fazia me sentir bem. E o meu trabalho me ensinou a ter uma recuperação rápida. Não sofrer, assim, de ficar, eu vou ficar o dia todo sem comer chorando, por causa daquele carinha. Não, eu aprendi a falar, pô, aí eu virei um pouco meio masculina. O cara é bom de sexo, mas tem outros. Pá, eu não fiquei presa a sentimento. E aí eu tenho um sentimento, mas eu primeiro gosto mais de mim hoje em dia. E antigamente eu gostava mais do outro do que de mim. E aí isso fazia eu sofrer, isso aí. Então, é como eu falo, no meu caso, foi uma necessidade de entrar para esse meio sem eu saber que era o meu perfil. E de repente, assim, eu descobri que era o meu perfil. Por quê? Aquela tímida vai virar uma atriz conhecida e tal. Eu virei e continuei com o meu jeito. E o legal foi esse. Eu aprendi, cresci, tenho maturidade e hoje em dia eu sou uma pessoa forte. Eu precisei disso realmente para ser uma pessoa muito forte. Você se conheceu no pornô mesmo. Quem está no meio, às vezes não tem aquela família tão presente e tal, né? Às vezes ela entra porque ela sente falta disso, aí ela entra nesse meio. Isso na maioria das meninas. Ela não entra porque quer entrar, entrei. Tem umas coisas que acontecem. Por isso que a atriz não é só atriz. Ela passa, às vezes, por uma pedofilia, ela passa, às vezes, por uma ausência. Isso acontece. Aí a gente entra. Mas quando a gente entra, a gente se fortalece, assim, porque foi o que aconteceu comigo. Nem vou comentar muito sobre isso. Não, tá bom então. Né? É porque tem passados tristes, né? Que às vezes a gente precisa dessas coisas para crescer. É lógico, é pra E fortalecer. amadurecer. Sem isso não amadurece. Se você não passar nada de ruim, você vai ver se infeliz. Aí qualquer coisa que vem de ruim, você vai A cair, gente tá precisa de ligado? uma base. Se você não tem uma base e a família é muito ausente, tem essa coisa da pedofilia, essas coisas todas que acontecem em 1 milhão de famílias, você às vezes vira uma pessoa triste assim para a eternidade, assim, porque isso mexe muito. Aí por isso que às vezes a gente entra para esse lado, que a gente está perdido. O que a gente vai fazer? Aí o meu veio assim sem eu procurar, mas por coisas que eu passei, assim. E aí, de repente, sei lá, eu fiquei forte, assim. Eu cresci, eu conheci muitas pessoas, assim. Eu virei uma pessoa muito diferente do que eu era. Eu era muito frágil, tudo me abalava. Aí, por isso que eu falo, no meu caso, me cresceu, assim. Foi a minha segunda família, vamos dizer assim, né?